Bom, pessoal, estamos de volta agora para tratar de talvez a primeira grande, talvez grande não seja o termo, talvez a primeira boa resposta articulada para o nosso problema das representações, né? Só lembrando a vocês, o problema das representações se dava em função daquela nossa distinção que nós identificamos entre representações sensíveis e representações universais, né? Em outros termos, o conhecimento de origem sensível, ligado aos nossos sentidos, e o conhecimento racional, né? Então nós vimos que há uma grande separação entre esses tipos de representação, se cria aí um abismo que precisa ser preenchido de alguma maneira ou não, a depender da solução para o problema. Platão, então, é um filósofo grego antigo que fornece uma solução interessante para esse problema, né? Obviamente a sua filosofia tem outras implicações, eu vou tocar em alguns detalhes aqui apenas à medida que isso interessa a teoria do conhecimento e aquilo que nos interessa diretamente o problema das representações, né? Bom, o Platão, quando se propõe a tratar da questão do conhecimento, ele de cara se dá conta de um grande problema, né? Qual é o problema? O problema é da aparente falta de sentido de uma busca pelo conhecimento. Por que falta de sentido? Bom, falta de sentido pela seguinte situação. Nós estamos buscando uma coisa que nós supostamente não conhecemos, a verdade. Bom, por isso estamos procurando. E se nós estamos procurando uma coisa que não conhecemos, como é que nós vamos fazer para reconhecê-la quando a encontrarmos? Então pode ser que todos nós já conheçamos a verdade, já tenhamos cruzado com ela por aí nas esquinas da vida, né? Pelos bares da vida, e não a reconhecemos, né? Isso pode acontecer. Bom, isso sugere o seguinte, né? Nós deveríamos conhecer a verdade para que a busca pela verdade tivesse algum sentido. Bom, mas se nós conhecemos a verdade, vamos buscá-la para quê, se nós já a temos, né? Então você fica numa situação estranha. Se nós não conhecermos a verdade, a busca por ela não faz sentido, porque nós não vamos reconhecê-la se porventura a encontrarmos, né? E se nós já a conhecemos, a busca pela verdade não tem sentido, porque nós já a conhecemos. Bom, Platão então tenta resolver essa contradição aparente com relação ao problema da busca pela verdade e nos dá elementos de entender toda a sua filosofia a partir daí. Por quê? Como é que ele vai resolver isso? Ele vai dizer, olha, de fato nós temos uma espécie de conhecimento implícito da verdade, mas não conhecimento completo, digamos assim, e efetivo da verdade, né? Por que isso acontece? Ele diz, isso acontece porque todos nós, seres humanos, já estivemos em contato com a verdade. Bom, já tivemos contato com a verdade quando? Né? Nessa vida, eu não me lembro, né? Bom, o Platão vai dizer, nós tivemos contato com a verdade num plano da existência anterior a essa vida que nós temos hoje, né? De tal maneira que, estando aqui após o nascimento, estando aqui, nós sentimos essa necessidade de atualizar esse conhecimento, nós sentimos esse impulso pela verdade, e essa busca pela verdade tem sentido. Por que ela tem sentido? Porque, de alguma maneira, nós temos indícios do que é essa verdade, nós temos uma reminiscência do que é essa verdade, um traço de memória do que seria essa verdade, mas não a temos atualizado, né? Então nós temos essa ânsia pela verdade, né, que é despertada em nós pela recordação daquela verdade completa que eu, de alguma maneira, experimentei num estágio anterior a essa vida, né, e que agora eu tento atualizar buscando-a, né, aqui nesse plano. Bom, de alguma maneira, isso obviamente implica a tese da imortalidade da alma, que o Platão vai defender, para que a busca pelo conhecimento, pela verdade, tenha sentido, né? Ela tem sentido, então, porque ela é uma tentativa de atualização de uma experiência do passado anterior a essa existência, né? Então, isso torna possível então, que a busca pela verdade tenha sentido. De fato, estamos procurando uma coisa, não a conhecemos, mas podemos reconhecê-la quando a encontrarmos. Por quê? Porque nós já tivemos contato com ela, né, num plano anterior da existência, né? Bom, então, de alguma maneira, o Platão está identificando o conhecimento como a recordação. O conhecimento não é a aquisição de uma coisa inteiramente nova.
O conhecimento é a recordação de algo já conhecido num estágio anterior da nossa existência, né? Bom, e como é que se dá o processo de recordação, né? O Platão vai dizer que o processo de recordação se dá pelo contato com aquilo que desperta essa memória, né? Desperta essa recordação. Bom, e o que é isso? O que nós chamamos até agora nesse curso de teoria de conhecimento sensível, ou aquele conhecimento que se dá por meio das representações sensíveis, né? Então, essas representações sensíveis, elas têm por função despertar em nós a memória e a recordação por um conhecimento superior a elas, né? Por que superior a elas? Porque essas representações sensíveis estão ligadas, como nós vimos, né, quando estudamos aqui Heráclito, essas representações sensíveis são passageiras, fragmentadas, elas são ligadas à natureza do mundo, né, o que nós chamamos de devir, que inclusive agora posso revelar isso, é um termo platônico. O Platão é que usa o termo devir para caracterizar o mundo sensível. Então, o conhecimento sensível, as representações sensíveis, elas estão ligadas a essa característica do mundo sensível, né? É passageiro, ao devir, é passageiro, é fracionário, né? É transitório. Bom, então, essas representações, digamos assim, elas são justas e estão relacionadas à natureza do mundo. O mundo é assim mesmo, né? O mundo sensível é assim mesmo, ok. Mas qual é aí a sutileza do pensamento do Platão? Essas representações sensíveis, elas não se propõem a ser um conhecimento verdadeiro de coisas que não são verdadeiras. Não são verdadeiras porque elas são transitórias, elas estão em estágio de transformação permanente, elas não são seres, elas são o devir, né? Bom, e para que servem essas representações? Essas representações funcionam como aquele gatilho que desperta a recordação dos conhecimentos superiores. Como assim de conhecimentos superiores? De onde é que vem esses conhecimentos superiores? Bom, o Platão, na verdade, articula o devir, né, com o mundo que seria a sua causa. Então, o devir aparece como consequência, né, no pensamento do Platão. Consequência causado por quê, portanto? Causado por aquilo que ele chama de mundo das formas, ou que nós traduzimos como mundo das ideias. Isso não se trata, em nenhuma medida, de mundo das ideias, digamos assim, as ideias que existem na minha mente. Não, esse mundo tem uma existência à parte, não apenas à parte, nós veremos daqui a pouco que não é exatamente à parte, mas uma existência própria e que não depende de outras coisas. O devir, como é passageiro, ele depende de outras coisas, ele depende daquilo que o causa, né? Então tem uma relação de causa e efeito aí, causa e consequência, né? O mundo sensível, o mundo que nós experimentamos pelos sentidos, ele não é um mundo que tem existência própria, ele é um mundo causado por um mundo, esse sim, que tem existência própria, né? E em que consiste a recordação? A recordação consiste em olhar para o efeito e lembrar-se da causa, né? Aquilo que Platão sintetizou numa imagem muito feliz, me parece, que é a imagem da relação do objeto com sua sombra, né? O mundo sensível é como se fosse a sombra, né? Então, quando nós contemplamos uma sombra, quando nós vemos uma sombra, imediatamente nós sabemos que essa sombra, né, quando se brinca aquilo, né, quando a gente faz aquela brincadeira com as crianças, a sombra do coelhinho se refere ao coelhinho, né? A sombra de um cachorro se refere ao cachorro. Então nós fazemos essa transição com facilidade, nós reconhecemos essa ligação imediatamente, né, entre a sombra e o seu objeto. E a função do conhecimento sensível é despertar justamente a nossa recordação para esse objeto superior do qual ele seria a sombra. Então, é essa transição que nós deveríamos fazer em termos epistemológicos, em termos de conhecimento, quando nós contemplamos sombras, quando nós estamos diante de representações sensíveis, né, elas vão nos despertar para formas de conhecimento superiores. Superiores em que sentido? Mais racionais, né, portanto mais universais, né? Então na verdade, a transição entre o mundo sensível, o mundo das representações sensíveis e o mundo das formas, o mundo das representações universais, se dá porque essa segunda é a causa da primeira. E elas estão ligadas assim como a sombra e o seu objeto, né? Só observe alguns detalhes. Por exemplo, que é um erro clássico ao se interpretar Platão, né? As sombras não existem à parte dos seus objetos, né? Então, estritamente falando, nós não estamos lidando aqui com dois mundos, né?
não se trata de dois mundos. Se trata de um mundo que é projetado, que é a sombra projetada sobre uma superfície qualquer, e se trata de fazer o processo contrário. Por que contrário? Se a sombra é uma consequência do mundo das ideias, o trajeto do conhecimento é invertido, quer dizer, nós estamos diante do sensível, nós estamos diante da sombra, nós precisamos nos recordar do conhecimento verdadeiro. Então, o caminho que nós fazemos é o inverso, né? Do ponto de vista da ordem das coisas, como elas acontecem, o que a gente chama do ponto de vista ontológico, né? A relação se dá do ser, do mundo das formas, do mundo das ideias, para o devir, né? Do ponto de vista do conhecimento, o processo é contrário. Nós vamos do devir, né, das representações sensíveis para as representações universais. Né? Eu vou complementar as explicações sobre Platão num segundo vídeo em seguida, ok?